Está no ar mais um episódio do Europa na Veia, o seu podcast sobre o futebol do velho continente. Eu sou Nathalie Lopes e irei apresentar as principais notícias com a melhor equipe de repórteres. Então, continua na escuta e bora ouvir as novidades. Nessa última semana, o Liverpool foi considerado campeão da Premier League, após 30 anos do último título no campeonato. Além disso, Real Madrid e Juventus abrem vantagem nos pontos, e a Bundesliga chega ao fim. Isso e muito mais a partir de agora. A semana no futebol italiano foi corrida. As equipes completaram as rodadas 27 e 28 da Série A em apenas 7 dias. A líder Juventus, após mais atuações e a derrota na final da Copa Itália, venceu seus 2 jogos. Por conta dos resultados, abriu vantagem de 4 pontos para a vice Lazio. Na sequência estão a Internazionale, em terceiro lugar, e a sensação Atalanta, fechando o G4. Já Roma e Nápoles se consolidam nas vagas destinadas à Liga Europa, ocupando a 5ª e a 6ª colocação, respectivamente. Vale ressaltar a ótima fase da equipe comandada por Gennaro Gattuso. Após bater a Juve na decisão da Copa Itália, conseguiu 100% de aproveitamento na semana, vencendo o Hellas Verona e o Spal. Falando no Spal, a equipe é a nova lanterna do campeonato, posição ocupada anteriormente pelo Brescia. Ambos somam 18 pontos e estão virtualmente rebaixados. O Lecce, com 25 pontos, fecha a zona de rebaixamento. Porém, outras 3 equipes duelam contra a queda para a segundona. Somando 26 pontos, Genoa e Sampdoria estão um pouco à frente. Já o Udinese fecha o grupo dos ameaçados com 28. Após uma folga nesta segunda-feira, a Série A já retorna na terça com os jogos da 29ª rodada. E, fechando o boletim, o assunto é Juventus. A novela Arthur Pjanic chegou ao final. O volante brasileiro já realizou exames médicos em Turim e assinou por 5 temporadas com a Juve. Ele custará 70 milhões de euros. Do outro lado, Pjanic, de 30 anos, irá ao Barcelona, com o time catalão desembolsando 60 milhões de euros. Ou seja, a velha senhora deve pagar a diferença de 10 milhões ao Barça. Apesar disso, ambos vão seguir em seus respectivos clubes até agosto, quando a temporada 2019-2020 da Europa se encerra. Os bianconeri também oficializaram as renovações com Chiellini e Buffon. 2 dos maiores ídolos da Juventus, eles encerrariam seus vínculos ao final dessa temporada e assinaram até meados de 2021. Dessa forma, chega ao fim mais um boletim do futebol italiano. Rômulo Morsi para a Europa na Veia. Primeira a voltar e primeira a encerrar. A Bundesliga chegou ao fim, com o campeão Bayern de Munique goleando o Wolfsburg por 4-0 e chegando a gol 100 na liga e frustrando os planos dos Lobos, que precisavam vencer ou até perder, caso o Hoffenheim também perdesse para ir à fase de grupos da Europa League. Porém, nada disso aconteceu. Com 4 gols de Kramaric, os Hoffs passaram um carro de folga Borussia Dortmund e mandaram o Wolfsburg para a fase de playoffs da competição continental. E falando em competição continental, o 2-1 levou o Mönchengladbach e o RB Leipzig para a Champions. Embolo e Werner decidiram. O Leverkusen goleou, mas ficou pelo caminho. Outro que goleou foi o Freiburg, 4-0 no Schalke 04, que chegou a 16 jogos sem vencer, a pior marca do time na história em um ano que não caiu. Agora, uma goleada que foi essencial foi com o show de Osaka e de Klassen. O Werder Bremen fez 6-1 no Colônia e conseguiu aquilo que parecia impossível: ir à zona de playoff e respirar na primeira divisão. Mas não fez isso sozinho. O Union Berlin fez 3-0 no Fortuna Düsseldorf, que acabou sendo rebaixado. E então, os verdes e brancos vão enfrentar o terceiro colocado na segunda divisão, o Heidenheim, que na última rodada, e cheia de emoção, conseguiu passar o Hamburgo. Mas isso eu deixo com mais detalhes para o nosso podcast do Segundona na Veia. Aproveito e já parabenizo os 2 times que subiram: o campeão Arminia Bielefeld e o vice Stuttgart. O jogo de ida do playoff de acesso acontece na próxima quinta-feira e você acompanha tudo no nosso portal, que tem uma seleção da temporada da Bundesliga especial para vocês. Para fechar, o Eintracht Frankfurt anunciou a união com o time feminino do Frankfurt AVC. As equipes que eram separadas agora serão uma só. As meninas poderão jogar e devem na Commerzbank Arena. Faltam apenas detalhes, como ficarão os uniformes
e o departamento das categorias de base daqui para frente. Outra informação muito quente é que o brasileiro Rafael, ídolo do Mönchengladbach após 7 anos, não ficará na equipe na próxima temporada e pode pintar em terras canarinhas, já que o Ceará é um dos grandes interessados no jogador. E eu sou Guilherme Ribeiro, para a Europa na Veia. Falando agora sobre o campeonato português, a Liga NOS vai chegando à sua reta final e a competição segue cada vez mais indefinida. Na semana passada, tivemos a 28ª rodada, que movimentou a parte de baixo da tabela e também deu um novo líder para a Liga. Assim, o Portimonense recebeu o Marítimo e deu sequência ao bom momento da equipe, vencendo o confronto direto por 3-2. Bruno Tabata, Ailton Boa Morte e Hackman marcaram para os donos da casa, e o brasileiro Rodrigo Pinho descontou 2 vezes para os visitantes. Na terça-feira, o Rio Ave visitou o Vitória de Setúbal e conquistou 3 importantes pontos para seguir na cola do G5 da competição. Taremi e Gelson marcaram para a equipe da Vila do Conde, enquanto que Thiago descontou para os mandantes. No mesmo dia, o Benfica foi surpreendido dentro de casa pelo Santa Clara e acabou sendo derrotado por 4-3. O brasileiro Carlos Vinícius saiu do banco de reservas e balançou as redes 2 vezes, mas não foi suficiente para evitar a derrota dos encarnados. Rafa Silva marcou outro gol das Águias e Anderson Carvalho, Zaidu, Crisan e José Oliveira marcaram para os visitantes. Horas mais tarde, o até então vice-líder Porto entrou em campo e aproveitou o tropeço do rival para voltar à liderança. Marega 2 vezes, Alex Telles e Sérgio Oliveira marcaram os gols da goleada dos Dragões contra o Boa Vista. Na quarta-feira, o Famalicão foi ao Comendador Freitas enfrentar o Moreirense e não conseguiu sair com a vitória, empatando assim em 1-1. Já na quinta-feira, o Braga venceu seu compromisso contra o Vitória de Guimarães por 3-2 e se manteve na cola do Sporting. Os Leões, por sua vez, visitaram o Belenenses e venceram por 3-1. Após saírem perdendo no placar, Giovanni Cabral 2 vezes e Coates marcaram e comandaram a importante virada no estádio do Jamor. Nesse interim, o Porto chegou aos 67 pontos, retomou a liderança da Liga e, de quebra, ainda abriu 3 pontos de vantagem para o Benfica. Sporting com 52, Braga 50 e Famalicão 45 fecham o grupo de classificados para a Europa League até o momento. O Rio Ave vem logo em seguida, com 44 pontos, de olho em uma vaga para uma competição internacional na próxima temporada. Já na parte de baixo da tabela, o Portimonense chegou aos 24 pontos e diminuiu a diferença para o primeiro colocado fora da zona. O Marítimo, que foi o adversário do time de Portimão nessa 28ª rodada, tem 28 pontos e se vê pressionado pelo rival. A 29ª rodada começou nesse domingo 28, com o Boa Vista vencendo o Santa Clara em casa por 1-0. O Porto irá visitar o Paços de Ferreira e o Benfica irá à Ilha da Madeira confrontar o Marítimo. O Famalicão receberá o Portimonense e o Sporting receberá o Gil Vicente, enquanto que o Braga enfrentará o Rio Ave. Pelo mercado da bola, Cacilhas revelou em suas redes sociais os clubes que estariam interessados no meia Otávio. Segundo o Espanhol, Sevilha, Lyon e Napoli estariam de olho no jogador do Porto. Nesta semana, também tivemos o anúncio de aposentadoria de Mathieu, zagueiro do Sporting. Aos 36 anos, o francês sofreu uma grave lesão no joelho e antecipou sua retirada dos gramados. Essas são as últimas notícias sobre o Campeonato Português. Aqui quem fala é Matheus Gandra, para a Europa na Veia. A 32ª rodada da La Liga começou na sexta, no dia 26. O primeiro jogo da rodada foi entre Sevilha e Valladolid. Os mandantes foram surpreendidos e empataram, e colocaram em risco a vaga da Champions League. Kiko abriu o placar e Lucas Ocampos empatou de pênalti no segundo tempo. Com isso, o resultado foi 1-1 entre Sevilha e Valladolid. No sábado, dia 27, o Celta de Vigo surpreendeu o líder da competição, Barcelona, no empate em 2-2. Luis Soares marcou 2 vezes com assistência de Lionel Messi, mas o Barcelona deixou escapar a vitória. Além disso, o Barcelona anunciou a venda do brasileiro Arthur para a Juventus em troca de Pjanic. Os jogadores permanecerão em seus clubes até o fim da temporada. O Atlético de Madrid venceu o Alavés por 2-1 e emplacou a 4ª vitória seguida e está em terceiro lugar na competição e encaminhou a sua vaga para a Champions League. No domingo, dia 28, o Levante aplicou 4 no Betis, que fez 2 gols. O confronto entre os dois clubes no meio da tabela e a vitória foi do mandante, sem muitos sustos. O Villarreal venceu o Valência por 2-0. Com o triunfo, a equipe está na 5ª posição e se firmando por uma das vagas da Liga Europa, podendo até chegar em uma das vagas da Champions League, enquanto o Valência, com a derrota
mantêm alguma esperança, ainda poucas, por uma vaga na Liga Europa. O Eibar venceu por 2-1 o Granada e se distanciou da zona de rebaixamento, enquanto o Granada perdeu a oportunidade de chegar no pelotão de cima. O atual líder da competição, Real Madrid, venceu o Espanhol Lanterna por 1-0. O resultado deixou a equipe na liderança com 2 pontos de diferença para o Barça, que tropeçou na rodada. Ainda falta um jogo nessa rodada, que acontecerá na segunda-feira, dia 29, entre Getafe e Real Sociedad. A Liga, falta 6 jogos para fechar a La Liga. Eu sou Nicolas Rodrigues, com informações da La Liga para a Europa na Veia. My friends do Futebol na Veia, Fernando Morales aqui para informar que a Premier League já tem o seu campeão. Após 30 anos, o Liverpool voltou a vencer um campeonato inglês, a primeira vez com a atual nomenclatura. O título veio após a vitória dos Reds por 4-0 sobre o Crystal Palace e a derrota do City para o Chelsea. Mesmo sabendo que isso é um fato inédito, o técnico Jürgen Klopp fez um apelo para a torcida e escreveu uma carta dizendo: por favor, comemore, mas comemore de maneira segura em ambientes privados para não corrermos o risco de espalhar essa terrível doença em nossa comunidade. Ele escreveu isso porque, após a derrota dos Citizens, os torcedores do Liverpool se aglomeraram em Anfield Road e fizeram a festa. Bom, nesse final de semana, tivemos jogos pela Copa da Inglaterra. No sábado, no dia 27, o Manchester United venceu o Norwich por 2-1. Já no domingo, 3 partidas. O Arsenal bateu o Sheffield United por 2-1. O Chelsea, com gol salvador de Barkley, eliminou o Leicester City. E por fim, sem dificuldades, o City venceu tranquilamente o Newcastle por 2-0 com gols de Kevin De Bruyne e Sterling. O fato importante desta semana será que o Manchester City irá enfrentar o atual campeão da Premier League, o Liverpool. O técnico Pep Guardiola, do City, confirmou que os Citizens irão fazer o conhecido cordão de honra para o Liverpool. Então, galera, na próxima segunda-feira vou trazer para vocês como que foi esse encontro, como é que foi o cordão de honra e também passar como que ficou a Premier League após mais uma rodada. Um abraço a todos e sigam acompanhando aqui o nosso podcast. Valeu! Para saber mais, é só acessar o site do Futebol na Veia. Prognósticos, colunas e o Mercadão da Bola. Isso e muito mais. Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue. Iremos saber mais sobre os campeonatos do lado oriental da Europa, que já tem alguns campeões definidos. Na Primeira Liga da República Tcheca, o líder Slavia Praga goleou o Jablonec por 4-0 e sagrou-se campeão. O Viktoria Pilsen, em casa, recebeu o Sparta Praga e venceu por 2-1. Em jogo eletrizante em que saiu perdendo, teve um jogador expulso e mesmo assim conseguiu virar a partida. Com isso, faltando apenas 2 rodadas para o término do campeonato, o Slavia Praga, campeão, e Pilsen, vice, estão garantidos na fase qualificação da Champions League. O Sparta Praga, mesmo com a derrota, se classificou para a fase qualificação da Europa League e quem briga pela última vaga nos playoffs da Europa League é o Liberec em quarto com 51 e o Jablonec em quinto com 50. Na próxima rodada, o Liberec recebe o Slavia Praga e o Jablonec visita o Sparta Praga. Essas foram as informações da Primeira Liga da República Tcheca. Eu sou o Marcos Moraes para o Futebol na Veia. Arroi! Fala, galera! Na Turquia, a 29ª rodada da Super League teve início na última sexta-feira, 26. O Besiktas recebeu o Konaspor e venceu por 3-0. Com o resultado, a equipe permanece no 5º lugar, brigando por uma vaga no G4. No sábado 27, a rodada teve prosseguimento com alguns jogos. Kostep e Alanyaspor fizeram um jogo recheado de gols e empataram por 3-3. O Fenerbahçe venceu o Malatyaspor por 3-2 e chegou ao 6º lugar com 46 pontos. No domingo, o vice-líder Trabzonspor vacilou em casa e empatou por 1-1 com o Ankaraguçu, perdendo assim a oportunidade de chegar à liderança. O líder Basaksehir encarou o Galatasaray. A partida foi movimentada, mas ficou no 1-1. O Sivasspor foi surpreendido dentro de casa e perdeu por 2-0 para o Kayserispor. Gaziantep e Antalyaspor empataram por 1-1. Rizespor e Denizlispor também ficaram no empate por 2-2. A rodada se encerra nesta segunda com a partida entre Gençlerbirlik e Kasımpaşa. Até o momento, o Basaksehir lidera a Super League com 60 pontos.
O vice-líder Trabzonspor tem 58, seguido do Sivasspor com 50. O Galatasaray completa o G4 com 46 pontos. Essas foram as informações do futebol turco. Eu sou André Lobato, para a Europa na Veia. No campeonato ucraniano, tivemos neste fim de semana o anúncio de que a equipe do Karpat não conseguirá concluir seus jogos, pois não tem o dinheiro suficiente para continuar com suas viagens. O clube vem mandando seus jogos como mandante longe de casa, devido à situação do Covid-19 na cidade de Lviv, onde o clube manda seus confrontos rotineiramente. A equipe estima que em seus últimos jogos iriam gastar em torno de 1,5 milhão de hryvnias, a moeda ucraniana, em suas últimas deslocações. O campeão Shakhtar Donetsk nesta rodada ficou apenas no empate, por 0-0 com o Zorya. Uma notícia que vem agitando o futebol ucraniano e o brasileiro nos últimos dias é a possível volta do ponta Tyson ao Internacional de Porto Alegre, onde o jogador iniciou sua carreira. O atual técnico do Colorado, Eduardo Cudê, confirmou que recentemente houveram diversas trocas de mensagens entre o jogador e o clube. No último dia 17, o atleta afirmou à versão gaúcha do programa Jogo Aberto que naquela semana havia trocado mensagens com Cudê e reconheceu sentir saudades de sua terra natal, após uma década atuando no futebol ucraniano. E na última semana, o próprio treinador do Inter foi questionado sobre o tema e confirmou as conversas. Abre aspas. É verdade que trocamos mensagens. É um jogador muito representativo para o Inter, um grande jogador. Seguramente gostaríamos de contar com ele. Além de grande jogador, é também uma grande pessoa. Não sei se vai estar aqui em 2021, não sei se eu vou estar, mas tomara que o destino nos cruze. Fecha aspas. Pelo Inter, Tyson tem 4 títulos. Uma Copa Suruga, uma Libertadores da América, uma Copa Sul-Americana e um Campeonato Gaúcho. Enquanto que pelos ucranianos foram 6 campeonatos ucranianos, 5 Copas ucranianas e 4 Supercopas ucranianas, além de ter disputado a última Copa do Mundo com a seleção brasileira. Eric Nascimento para o Futebol na Veia. Fala galera do Europa na Veia, tô aqui de volta para falar com vocês sobre o futebol croata, que segue bem agitado. Então vamos lá. Tivemos a 31ª rodada neste fim de semana, e a briga pelas vagas europeias segue bem quente. Como vocês lembram, são 4 equipes lutando por apenas 3 vagas. Entre elas, o Rijeka, que perdeu por 2-1 para o Gorica, o Hajduk, que venceu por 2-1 o Slaven Belupo, o Osijek não saiu do zero contra o Dinamo de Zagreb, e o Lokomotiva empatou por 1-1 contra o Istra 1961. Esse bolo todo ajudou a manter a diferença de apenas 2 pontos entre o segundo colocado Hajduk e o quinto Rijeka. Bom, o sistema de classificação do futebol croata é igual ao de quase todos os grandes da Europa. O primeiro e segundo vão para a Liga dos Campeões, o terceiro e quarto para a Liga Europa. Então a classificação segue assim: Dinamo de Zagreb, líder e campeão, Hajduk em segundo, Lokomotiva de Zagreb em terceiro, Osijek em quarto e Rijeka em quinto. Já lá embaixo, o Istra 1961 está tentando sair da zona de rebaixamento de qualquer forma, e o Inter Zapresti segue em último com apenas 17 pontos em 31 jogos. E o mercado de transferências croata já está se mexendo. Por exemplo, na derrota do Rijeka para o Gorica, o atacante brasileiro Felipe Pires marcou o único gol dos donos da casa, e pelo jeito, o seu último pelo clube. Felipe Pires, que estava emprestado pelo Hoffenheim da Alemanha, não quis estender seu contrato. No papel, ele é até o último dia de julho, e o jogador preferiu não alongar até o fim da temporada. Bom, o atacante alegou que sua esposa está grávida no Brasil e, devido a toda a pandemia, decidiu não estender o seu contrato e voltar para o Brasil, ficar junto à esposa e família. Provavelmente, o atleta tentará jogar em algum clube brasileiro nesta temporada. Bom, o jogador atuou em apenas 5 partidas pelo Rijeka e marcou só um gol. Essas foram as informações do futebol croata. Eu sou Vinícius Mota, para a Europa na Veia. Privet Yukibteli Futbola. Neste sábado foram realizadas 4 das 5 partidas programadas para a 24ª rodada do Campeonato Russo. Na semana passada, já sabíamos que o Orenburg não poderia participar na partida contra o Krasnodar, devido ao surto do novo coronavírus na equipe. Dinamo e Rostov já sofreram o mesmo problema que o Orenburg, mas receberam a permissão para que o jogo fosse realizado. Os placares nesta rodada foram de 0-0 para o Spartacus e o FA,
2-0 para o Lokomotiv e Rubin, 0-0 para o Dinamo e CSKA e 2-1 para o Rostov e Arsenal Tulan. Após o empate de 0-0 com o Dinamo, na segunda rodada do campeonato russo e que deixou o CSKA em quinto lugar na tabela, o clube de Moscou divulgou uma declaração sobre o treinador Viktor Koncharenko. Abre aspas. O técnico não preparou a equipe contra o Dinamo por problemas de saúde, mas já voltou às suas funções. Fecha aspas. Diversas fontes do país informam que o técnico havia renunciado e partido para a Bielorrússia e provavelmente não voltaria. Já aqui no Brasil, o atacante Gabriel Barbosa, ou Gabigol, pode deixar o Flamengo no final dessa temporada. Artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2019, o jogador é alvo do Dinamo de Moscou. Segundo o site italiano FC Internews, a equipe russa estaria disposta a pagar até 15 milhões de euros à Inter pelos direitos do atacante. Aqui é o William Cardoso para o Futebol na Veia. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram com @Futebol na Veia. Lives, entrevistas e muito mais. Só ir lá dar uma conferida. Agora você vai conhecer os países europeus que ainda estão sem ver a bola rolar. A Ligue 1 está próxima de retornar e junto dela uma nova logo e novo patrocínio. Como sabemos, grandes ligas possuem grandes patrocínios. La Liga Santander, Série A Team, Brasileirão Açaí, entre muitos outros. Desde 2017, a Ligue 1 vinha sendo patrocinada pela Conforama, uma loja europeia de artigos de mobília. Portanto, o que era Ligue 1 Conforama será a partir da próxima temporada Ligue 1 Uber Eats. O aplicativo de entrega será o novo name rights do campeonato. O mesmo ocorrerá na Ligue 2, que antes era patrocinada pela Domino's Pizzaria, agora será pela BKT, empresa fabricante de pneus que também patrocina a segunda divisão italiana. Inclusive, com esse acordo, as ligas francesas também tiveram seus logos modificados para algo mais moderno com os padrões atuais. O acordo entre o Uber Eats e a organização da liga gira em torno de 15 milhões de euros. Se a organização de patrocínio vem sendo positiva para a liga, a própria liga em si não vem sendo tão convincente em suas decisões. A Assembleia Geral da LFP, organizadora da liga, votou contra a disputa entre 22 equipes na Ligue 1. Portanto, o rebaixamento de Amiens e Toulouse foi confirmado novamente. Sim, novamente. Com certeza, a França está entre as federações mais confusas e atrapalhadas na pandemia. Nas últimas semanas, vínhamos discutindo também quem assumiria a lateral esquerda do PSG. Entre os favoritos estavam Alex Telles do Porto, Theo Hernandes do Milan e até mesmo Alaba do Bayern de Munique. Mas nos últimos dias uma reviravolta aconteceu. O lateral esquerdo Kurzawa, que estava cotado para sair do clube, renovou seu contrato com o clube parisiense. O motivo, acredite se quiser, seria dificuldades financeiras no clube do Sheikh Nasser Al-Khelaifi. Bom, eu sou Bruno Scacciotti e esse foi o seu boletim do futebol francês no nosso Europa na Veia. Forte abraço a todos e fiquem em casa. O mercado de transferências continua fervendo na Bélgica. Com isso, fim da angústia para os torcedores de Antwerp, após meses de incerteza, de Emerson Bocani, artilheiro da última Pro League com 18 gols, prorrogou seu contrato com Antwerp. Após sua extensão de contrato, o congolês de 34 anos se juntou ao resto do clube para a preparação na Alemanha e reforçará o time na final da Copa. O KA Genk também está se movimentando muito nesse mercado de transferências, e depois de Davi Rolf e Jordan Botakar, acaba de anunciar mais duas chegadas, a de Núrio Fortuna, do Charleroi, e Dino Arnalatic, do Antwerp. O Zulte Waaveren, por sua vez, completou sua primeira transferência para a próxima temporada. Trata-se de Daniel Par, de 29 anos, que vem de graça do Antwerp. O ganês estava no seu final de contrato. Bom, e falando da volta dos times aos treinamentos e às atividades, o rigoroso protocolo de segurança instalado pela Pro League para os testes de coronavírus continuam sendo feitos. Desse modo, há uma semana, os jogadores do Charleroi foram submetidos a esse teste obrigatório de corona, por iniciativa do próprio clube, e 2 jogadores deram positivo, o senegalês Mamadou Fall e o iraniano Younes Delph. Os jogadores são os primeiros casos positivos noticiados na Liga Belga. E a final da Copa da Bélgica já tem data marcada. No dia 1º de agosto, o Clube Bruges e Antwerp decidem quem será o campeão da competição. Vale lembrar que o Conselho de Segurança Nacional abriu a porta para as competições esportivas com o público. Em tese, a final da Copa poderá ser assistida por 800 torcedores, segundo o primeiro-ministro Jan Jambon, podendo haver até mais.
E essas são as principais notícias direto da Bélgica. Eu sou Lucas Ribeiro para a Europa na Veia. Olá a todos, eu sou o Vitor Hugo e estou aqui para informá-los sobre o futebol holandês. Um ano após anunciar a aposentadoria no Bayern de Munique, o jogador Robin está de volta ao futebol. Neste sábado 27, o Groningen oficializou a contratação do atacante de 36 anos de idade com vínculo de uma temporada. Robin não receberá se estiver machucado. De acordo com o diretor do clube, o atacante terá um salário fixo, mas caso se machuque, o clube não precisará pagá-lo. O ministro holandês mantém a ideia de retorno dos torcedores às arquibancadas assim que os jogos voltarem em setembro. É possível que os torcedores assistam os confrontos desde que cumpram o distanciamento de 1,5 metro e não cantem. É isso mesmo, gente. Além de ficar distante, eles não poderão cantar os hinos de seus times. Se os torcedores não atenderem o pedido, os estádios poderão ser fechados novamente e os jogos não terão torcidas. Essas são as principais informações do boletim holandês essa semana. Um abraço a todos e até a semana que vem. Pois é, mais um campeonato que vai manter a presença do público. Porém, os torcedores não poderão cantar. Uma nova forma de torcer menos animada. Para mais informações sobre o futebol ao redor do mundo, continue acompanhando o Futebol na Veia, pelo YouTube, Anchor e Spotify. E não se esqueça de se inscrever no canal ou de seguir a gente. Quero agradecer aos nossos repórteres que trouxeram tantas informações importantes e a você que continuou escutando até aqui. É isso, gente. Até o próximo episódio. Fique em casa e até mais.